Olá, prezado professor da Escola Bíblica, tudo bem? Meu nome é Márcio Wexler e falo da Assembleia de Deus de Blumenau. Vamos continuar então com as nossas pré-aulas. Estamos falando da revista de jovens desse trimestre, que tem como título Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Hoje falaremos com relação à lição de número 9, que tem como tema Abacuque, a fé como forma de vida. Bom, professor, como uma primeira sugestão que eu dou para a sua aula é você avisar antecipadamente os seus alunos para que eles leiam todo o livro de Abacuque antes de virem para a aula, né? São apenas 3 capítulos, ou seja, em alguns minutos eles conseguem ler essa lição e entenderão bem melhor o que você estará explicando para eles no dia da escola bíblica. Poderás então iniciar a tua aula falando sobre o tema central, que está escrito ali na página 61 da lição. Quando você lê o livro de Abacuque, percebe logo isso, que o tema central do seu livro é, na verdade, a grande indagação de todo cristão. Onde está Deus quando os seus filhos sofrem? Mas no final ali, na interação, ele dá essa resposta, O comentarista diz: com Abacuque aprendemos que Deus é soberano e ele jamais perde o controle de toda e qualquer situação. Nós temos que confiar, pois o justo pela sua fé viverá. Esse último texto é ali o de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Ou seja, o tema dessa lição, do livro de Abacuque, vai girar em torno dessa grande indagação que Abacuque faz a Deus e Deus responde para ele, E ele percebe então a importância de viver pela fé confiando em Deus. Uma lição que vale para os nossos dias de hoje também, com certeza. Bom, a seguir na aula, creio que seja importante também você ler com seus alunos a introdução, depois a leitura do texto bíblico, claro, e do texto do dia. E a introdução, ela é composta de 3 frases. Vamos ler uma por uma aqui. Introdução. Em seu livro, Abacuque abre seu coração, expondo a Deus suas percepções e incompreensões. Bom, primeiramente, uma observação a ser feita é que esse livro de Abacuque é um livro singular, é um livro único, por não se tratar de uma profecia dirigida diretamente a Judá ou Israel ou a qualquer outra nação. Não, mas trata-se de um diálogo do profeta com Deus. Falaremos um pouco mais sobre isso adiante. A continuação da introdução, então, na segunda frase, diz o seguinte: durante este diálogo, uma grande descoberta teológica acontece. A fé como forma de vida na relação do crente com Deus. Bom, aprendemos então que Abacuque então fala sobre essa fé, especialmente ali no capítulo 2, versículo 4, Deus fala para Abacuque, E essa fé nós podemos ver que ele está falando de uma fé contínua, de uma fé perseverante. Aqui o autor usou como forma de vida, eu gosto de usar a expressão como um estilo de vida, ou seja, a fé deve estar impregnada em nosso coração, ela deve fazer parte da nossa vida, deve ser, não só fazer parte, mas deve ser o fundamento, deve ser o principal da nossa vida. E o que seria essa fé? Você poderia explicar para os seus alunos, assim, para que fique de uma forma fácil de entender, que a fé é a firme confiança em Deus e na retidão dos caminhos dele, para com o mundo, para conosco. Vemos que é um tema que foi registrado aqui nesse livro profético, aqui no livro de Abacuque no Antigo Testamento, mas que foi muito mencionado no Novo Testamento. Podemos ver como exemplo, Paulo cita lá em Romanos 1, versículo 17, ele fala: porque nele se descobre a justiça de Deus,
de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, ele está lembrando assim dessa passagem que Abacuque escreveu em seu livro, né? E justamente esse de fé em fé implica assim uma fé no começo ao final da vida, uma fé perseverante, uma fé num processo constante e crescente em nossas vidas, né? Assim fazendo, o crente viverá uma vida espiritual cada vez mais rica. E continuando, a última frase aqui da introdução, que ele explica um pouco mais sobre a fé, ele diz: uma fé que jamais foi confrontada não passa de fantasia, pois a fé é provada real e verdadeiramente nos conflitos da vida. Ou seja, né, a gente é provado na nossa fé. Deus faz questão de permite com que a prova aconteça para ver, escuta, essa fé é genuína, essa fé é verdadeira, ou é uma fé falada da boca para fora e assim que surgiu o primeiro conflito, a primeira adversidade, você esquece, né, a aliança que você tem com Deus, que Deus tem com você. Gostaria de ler um versículo bíblico também do Novo Testamento, está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Pedro diz assim: portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, ele fala então, né, que ainda que a gente seja afligido por toda espécie de provação, né, isso acontece para que a nossa fé seja atestada. E para quê? Para resultar em quê? Em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, está passando por provação, irmão. Pedro está dizendo assim, ó, nesta verdade exultais, ou seja, alegre-se, né? Porque a sua fé, lembre-se disso, a sua fé está sendo testada. Fique firme para que você se encontre aprovado nessa prova que acontece em nossas vidas constantemente, né? Jesus também disse, nesse mundo terei aflições. Não é novidade nenhuma para nós cristãos, que passaremos por dificuldades, que passaremos por adversidades, mesmo em aliança com Deus, mesmo sendo comprometido com o reino. E Jesus falou isso. No entanto, ele não só disse que teremos aflições, mas que a gente ficasse tranquilo, porque ele venceu o mundo, né? Então ele também está falando assim, ó, confia em mim, né? Jesus fala pra gente. E aí, essa mensagem que Abacuque passou no livro dele naquela época. Bom, falar da introdução, podemos partir para o tópico 1. O tópico 1, então, fala um pouco sobre a vida de Abacuque, né? Fala questões relacionadas à data do livro, a estrutura, a mensagem. Não vou fazer maiores comentários aqui, creio que o comentarista fala resumidamente e bem, né, sobre isso. Também acho que é importante sim falar isso na sua aula, mas não se ater muito tempo sobre isso. Creio que a parte mais importante seria justamente, né, os tópicos 2º e 3º, os quais passo a falar um pouquinho sobre eles agora. Então vamos lá. Tópico 2º, a crise do profeta. Quero começar lendo juntamente com vocês aqui a segunda frase do primeiro item desse tópico. Diz assim: a violência, os atos de crueldade e a injustiça permeavam a vida pública e privada de Judá. Para o profeta, aquela situação era insuportável. Como Deus poderia ver tudo aquilo e não fazer nada? Percebemos então a pergunta, né, que Abacuque faz a Deus, o questionamento. Até eu acho que é interessante ler, que está ali, né, registrado nos versículos 2 a 4. Abacuque então comenta assim, faz o seguinte questionamento ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio.
Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então percebemos, né, a ousadia de Abacuque, né, questionando a Deus, e o comentarista ali no início do tópico 2, no início do tópico 2 não, no item 2 ali, ele faz uma pergunta interessante. Ele questiona o seguinte: seria esse questionamento que acabamos de ler de Abacuque uma murmuração perversa? Acho que essa é uma pergunta interessante para você fazer aos seus alunos, professor. Deixa eles responder. Pergunta: o que vocês acham? Lendo o versículo 2 a 4. Será que essa ousadia de Abacuque para com Deus, ele não passou do tom? Será que não foi um questionamento assim, ele não foi orgulhoso demais, meio que para querer tirar satisfação com Deus? Será que ele não deveria ter sido mais respeitoso? Faça essa pergunta para os seus alunos, veja o que eles respondem. E o comentarista, então, logo após essa pergunta que ele faz, ele já responde. Ele diz assim, cremos que não. E por que crê-se que não? Que Abacuque não foi mal educado, vamos dizer assim, não foi desrespeitoso para com Deus? Porque justamente se a gente ler todo o livro de Abacuque, nós vamos perceber qual que era a intenção de Abacuque, e muito pelo contrário, assim, ele não foi desrespeitoso, ele foi respeitoso para com Deus, mostrou-se um homem reverente e que confiava muito em Deus. Percebemos isso logo já no versículo 12, capítulo 1, versículo 12a, a primeira parte desse versículo. Veja bem, ele fez a pergunta do 2 ao 4, versículos 2 ao 4, no versículo 5, Deus começou a resposta para ele e terminou no 11. E depois que Deus terminou essa resposta, qual foi a reação de Abacuque? Vamos ler. Ele disse o seguinte: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ou seja, nessa resposta, né, percebemos que ele iniciou já louvando a Deus e demonstrou também a sua confiança nele, né? Ou seja, ele já reconheceu ele como Senhor, como Deus dele, como santo, e disse, nós não morreremos, né? Certamente ele se lembrou das profecias, né, que sempre haveria um remanescente, né, justamente porque o Messias viria do povo de Judá. E essa frase dele então mostra assim que realmente ele confiava no Senhor. Bom, com esse versículo aqui já percebemos, já se percebe, né, que não se tratava de uma murmuração, mas sim de um questionamento legítimo, de um questionamento sincero. Quero aqui continuar aqui na lição, um outro comentário que o autor faz no final do item 2, ele diz assim: como Abacuque, temos liberdade para apresentar a Deus nossas dúvidas e questionamentos. O que Deus espera de nós em nossa oração não são palavras rebuscadas, ditas de forma mecânica, mas um diálogo sincero com Ele. Ou seja, veja que interessante, né? Ele está falando aqui que não só ele está dizendo que Abacuque não foi desrespeitoso com Deus, como ele está dizendo assim, olha, vamos ver na continuidade do livro aqui que Deus se agradou pelas respostas que Deus deu, foi conversando com ele e dá a entender assim, foi legal esse diálogo entre os dois. E assim como Abacuque conversava com Deus, Deus deseja isso de nós também. Temos toda a liberdade para dialogarmos com Ele, né? Para orarmos, né? Fazermos a nossa oração dialogando com Ele, inclusive fazendo questionamentos, desde que sejam questionamentos sinceros, em que você realmente deseja saber as respostas, né? Deseja ter respostas para alguma situação, e não simplesmente questionar, por não concordar com determinada coisa, certo? Bom, mas vamos adiante. Outra coisa interessante aqui, ele falou assim, olha, o que Deus espera de nós em nossa oração não são palavras rebuscadas, mas um diálogo sincero com Ele. E ele citou ali então Mateus 6, de 6 a 7. Eu
até gostaria de ler esse trecho, até leria mais aqui, o Mateus, deixa eu me achar aqui, Mateus 6, de 5 a 8a. Vejam que interessante, ali quando ele ensinou, né, a oração do Pai Nosso, vejam o que Jesus disse. Mateus 6, 5 a 8 eu vou ler. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Até aqui tá bom. Então vejam que interessante, né? Jesus, né, ensinando a orar, falou então isso aí, né? Que não devemos ser hipócritas em nossa oração. Que devemos orar, né, fechando a nossa porta e orar ao Pai em secreto e conversar com Ele, né, ter um diálogo com Ele, dizendo assim, ó, não fica usando de vãs repetições, né? Nesse sentido ele está dizendo, ele até disse, ó, não vos assemelheis a eles quem? Ele está falando os hipócritas, aqueles que usam de vãs repetições e buscam uma linguagem rebuscada. Nada contra a pessoa falar, né, de uma forma rebuscada, mas assim, o que Jesus está frisando aqui é a questão da intimidade com Deus, né, de buscar Ele em sinceridade, de conversar, né, como um relacionamento, vamos dizer assim, de um pai com o filho, né, Deus nosso Pai conosco. Bom, interessante, acho que vale a pena comentar mais uma vez sobre isso com seus alunos. Eu digo mais uma vez porque recentemente tivemos uma lição que falava sobre oração, em que foi falado isso, né, mais de uma vez, né, que a oração é um diálogo com Deus, e sabemos o quão importante isso é em nossas vidas. Creio que vale a pena fazer um reforço com relação a esse tema nessa aula também. Bom, seguindo adiante. Como eu falei, né, então o Abacuque fez a pergunta ali no 2 e no 4, e qual que foi a resposta de Deus? Do 5 ao 11, então, foi a resposta que Deus deu àquela primeira pergunta de Abacuque. Gostaria de ler na Bíblia aqui o versículo 5 e o 6a. Deus respondeu assim, então, para Abacuque: Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada, porque eis que suscito os caldeus. E depois ele continua. Deus então responde a Abacuque dizendo que usaria os babilônios, no caso ali ele fala os caldeus, eram os babilônios, né, para trazer juízo sobre Judá. Quero ler aqui o que o comentarista fala sobre isso, no final da página 63, ali para 64. Ele diz o seguinte: o profeta demonstrou não entender a ação divina, pois como poderia Deus usar uma maldade maior, Babilônia, para punir uma maldade menor, Judá? A crise instaurou no seu interior. Ou seja, Abacuque foi lá e fez uma pergunta para Deus, dizendo, mas como é que pode isso, Deus? Não vais fazer nada? Aí Deus pega e responde para ele assim, não, eu vou sim, Abacuque, fica tranquilo que eu vou mandar os babilônios e vão arrasar aqui a terra de Judá. Abacuque ficou mais em dúvida ainda, né? E aquilo trouxe mais questionamentos para ele, assim, puxa, mas os babilônios vão trazer justiça sobre Judá? Ele não entendeu mais nada. Como é que poderia os babilônios, né, que era uma nação pior do que a Judá, ainda que a Judá estivesse naquela situação, os babilônios eram ainda piores? Como, né? Por que Deus faria traria juízo a Judá por meio dos babilônios? Ele não conseguia entender isso. Vamos adiante, então. Bom, igual que a resposta disso. Aí nós adentramos, então, no tópico 3, que tem como título A Fé como Forma de Vida.
Deixe-me ver aqui. Bom, aí quero ler mais um trecho aqui que o comentarista fala, na página 64. O profeta entrou em um ciclo de questionamentos por não conseguir entender os planos de Deus. Bom, esses questionamentos então vão lá do capítulo 1, versículo 12, que é aquela primeira reação de Abacuque, e ele vai então fazendo nó, né? Vai perguntando de novo para Deus, conversando com ele. Isso vai até o capítulo 2, o versículo 1. Deixe-me ver o que eu gostaria de ler aqui também. Ali no tópico terceiro, ainda no item 1, ali mais no finalzinho, né? O comentarista fala assim: confiante na nova resposta divina, ele se preparou para ser arguido por Deus, em Abacuque 2, 1. Né? Eu quero até ler esse versículo, acho que vale a pena. Então, no final dos novos questionamentos de Abacuque, ele fala o seguinte: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Ou seja, percebemos ali que Abacuque, né, apesar de ter feito mais questionamentos, ele falou assim: vou vigiar, vou ficar vigilante, e mais, pode-se dizer, dá para se entender ali que ele estava desejoso de ouvir uma nova resposta com Deus. Ou seja, trata-se mesmo de um diálogo. Senhor, não entendo, mas espero a tua resposta, e vou me preparar para ouvir a tua resposta, e inclusive me preparar, né, para ver o que eu responderei quando eu for arguido. Ou seja, ele já estava até esperando, quem sabe, né, uma repreensão por parte do Senhor. Enfim, seguindo adiante. Então nós vemos ali então que a partir do versículo 2, então teve a nova resposta de Deus. E isso foi até o final do capítulo 2. Então do versículo 2 até o versículo 20 do capítulo 2 foi então resposta de Deus. Bom, algo que eu gostaria de destacar aqui, por exemplo, no versículo 3 desse capítulo, né? Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Ou seja, o juízo sobre a Babilônia viria no tempo determinado por Deus. Ele então avisou para Abacuque: olha, vai chegar o tempo, fica tranquilo que vai chegar o tempo do juízo. Né? Sobre isso, o comentarista também fala, né, que o juízo sobre a Babilônia viria no tempo determinado por Deus. Está ali no início do segundo item do tópico terceiro. E claro, né, e ali foi nessa parte, então, nessa nova resposta, que Deus então falou para Abacuque, esse trecho famoso, né? Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então ele falou assim: olha, aquele que for justo, né, pela fé viverá. E então nós entramos na parte final da nossa aula, creio que seja a parte mais importante, né, que é justamente a resposta de Abacuque a essa nova resposta de Deus para ele. E isso está registrado lá no capítulo 3. O tópico o item se chama o triunfo da fé, ou seja, né, a resposta de Abacuque, né, foi realmente uma manifestação assim, de triunfo da fé que Abacuque tinha. Né? Não só que de Abacuque tinha, né, o triunfo da fé, a vitória da fé, né? Como é importante, né, como será vitorioso aquele, né, que vive de fé em fé, aquele que deposita a sua fé no Senhor. Vamos então falar um pouco sobre esse capítulo 3. Se você ler, né, bom, aquela sugestão que eu dei, se os seus alunos leram realmente, né, perceberão que a resposta de Abacuque iniciou-se não, né, foi um tremendo de um louvor. Né? A resposta dele foi louvar a Deus e confiar nos caminhos de Deus. Ainda que ele soubesse, né, que passaria por momentos extremamente difíceis. Isso seria assim, o resumo do capítulo 3. Vamos adentrar um pouco mais sobre ele. Na página 64 da lição, o comentarista fala o seguinte: em sua oração, o profeta
apresenta traços característicos de uma fé sólida e um respeito profundo pela soberania de Deus, ao afirmar que no dia da angústia confiará no Senhor, pois em breve os babilônios também experimentariam o juízo divino. A lição do livro de Abacuque é que o justo deve viver pela fé. Só uma correção que eu quero fazer antes, ou quem sabe não dê a devida ênfase, na nova resposta de Deus, ali no que eu falei ali, o Abacuque 2, versículo 3, né? Porque a visão é ainda para o tempo determinado, ele estava falando do juízo sobre a Babilônia. Tipo, ele acalmou Abacuque e disse, olha, Abacuque, eu vou trazer juízo sobre Judá por meio da Babilônia, mas vai chegar um tempo determinado em que trarei juízo também sobre a Babilônia. E aí sim ele falou ali que o justo viverá pela fé depois, e então que depois veio então essa resposta ali ao Abacuque em forma de louvor, né, de adoração e reconhecimento da soberania de Deus, que está então registrado ali no capítulo 3, que estamos vendo agora. Bom, como já falamos antes, né, percebemos que Abacuque tinha uma fé sólida e respeito pela soberania de Deus. Abacuque creu que tudo aconteceria conforme Deus falava e entendeu que esse era o melhor caminho. E por quê? Porque era o plano de Deus. Ou seja, Abacuque ensinou na prática o viver pela fé. Deus falou para ele, né, o justo viverá pela fé. Deus, por meio Abacuque, por meio da reação dele, e depois desse diálogo com Deus, das respostas de Deus, mostrou assim que ele entendeu o recado e mostrou que era um homem que fazia isso, né, que vivia pela fé. Mesmo podia ser que não concordasse, não entendesse, poxa, mas a Babilônia vai trazer juízo sobre Judá e depois o Senhor vai acabar com a Babilônia, mas ele respeitou a soberania de Deus e louvou a Deus por isso. Ali na página 64, quero ler mais um trecho, no finalzinho da página, né? Apesar dos sombrios prognósticos futuros, o profeta diz que descansará em Deus, pois ele compreendeu que a fé do crente deve ser mais forte do que as circunstâncias. E ali então ele remete aos versículos finais do livro de Abacuque, né? Os versículos 17 a 19. Que é um louvor tremendo. Aliás, hoje existe uma música bem conhecida, né, que tem no refrão essa parte, esse trecho da Bíblia. Acho que é importante até lermos, interessante ler. Diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Maravilhosas essas palavras do profeta, né? Então mostra realmente, né, nesse momento assim, não deixa nenhuma dúvida, né, quanto à reverência que Abacuque tinha com relação a Deus. Né? Até acho que é importante frisar isso para os seus alunos. Lá no começo que a gente falou, puxa, será que Abacuque foi desrespeitoso com aquela pergunta? Como é importante ler, né, entender o contexto, né, não só ler um ou outro versículo e tirar conclusões precipitadas. Né? Então se você vê o livro todo e vê todo esse capítulo 3, esse final do capítulo 3, você percebe, não, puxa, Abacuque realmente era um homem temente a Deus, reverente a Ele, que o amava e confiava muito em Deus. No final, então, esses versículos ele diz, né, que ele dá a entender que ainda que tudo seja desfavorável, né, Abacuque se alegra e confiava no Senhor, continuava confiando no Senhor. Ou seja, ele não adorava a Deus pelo que ele fazia, né? Mas sim pelo que Deus é.
Também tem uma música que fala sobre isso, né? Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Bom, trazendo, né, esse ensinamento de Abacuque para os nossos dias, né, é uma pergunta que você pode fazer para os seus alunos, né? E quanto a nós, né? Nós somos como Abacuque, né? Esses versículos que hoje são uma música conhecida nos louvores aí das igrejas, a gente vive isso mesmo, né? Todavia me alegrarei, mesmo que esteja tudo tão difícil, ou a gente só canta, né, nos cultos e assim que acontece uma adversidade a gente murmura, alguns mesmo abandonam a fé? Então, fica essa pergunta para você fazer para eles e animá-los também no sentido do seguinte: se são verdadeiras essas músicas, falei essas duas aqui, né, esses versículos aqui, olha, mesmo na adversidade, né, eu me alegrarei, me exultarei no Senhor, né, Senhor, Tu és a minha força, farás os meus pés como os das servas e me fará andar sobre minhas alturas. Ou então aquele que eu falei antes, assim, né, não adoramos a Deus pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é, ainda que Ele nos diga ou nos direcione para algo que não é de nossa vontade, mas ainda assim reconhecendo a soberania dele, vamos seguir fazendo o que ele deseja. Então, se você, né, aluno, você fala com o seu aluno, né, realmente vive essa vida, você pode ter certeza que está no caminho certo. Com certeza, né, isso é uma prova de que você vive pela fé. Bom, a minha contribuição para essa lição era isso por hoje. Professor, eu desejo que você tenha uma excelente aula, né? Que seja uma aula que seus alunos saiam edificados, saiam felizes, leves, tranquilos, e que o Senhor o abençoe abundantemente, né? Para estar dando essa aula e estendo também esse desejo assim a todos os seus familiares, né? Que o Senhor possa cuidar de toda a sua família e da sua vida. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.